No princípio, quando o tempo ainda não tinha nome e o espaço dançava em silêncio, algo extraordinário aconteceu. Uma centelha divina, um sopro ancestral, pairou sobre o vazio cósmico. Era o momento em que o Criador, com mãos invisíveis, começou a tecer os fios da existência. As estrelas, como diamantes incandescentes, foram lançadas nos céus. Elas dançavam em harmonia, traçando constelações que contariam histórias para as eras vindouras. Antes de falarmos da criação de Deus, deixamos claro que não estamos aqui para contrariar a Bíblia, e sim mostrar o que as Escrituras Sagradas têm a dizer, e que não costuma ser pregado nos templos e locais religiosos. Hoje, os templos estão deixando de falar do que é certo para falar do que dá certo. A avareza é um dos maiores vilões que faz o sacerdote suprimir o que deve ser transmitido para não fazer com que os fiéis deixem de congregar nos tabernáculos, pois tais fiéis para esses templos trazem muito dinheiro. Tudo que for falado em todos os vídeos deste canal será baseado nas Escrituras Sagradas e mostrado para todos verem de acordo com o versículo citado. Então, orientamos a você a assistir o vídeo e ter ao seu lado a Bíblia Sagrada. Utilizamos a Bíblia Sagrada revista e atualizada. Vamos começar afirmando que Deus Todo-Poderoso é um ser supremo e pré-existente. Ou seja, antes mesmo da criação do mundo ele já existia, sendo um Deus pré-existente e eterno. Podemos ter a certeza disso no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Se quiser, pode dar uma pausa no vídeo e conferir na sua Bíblia. Faça isso para você ter a certeza do que o que está sendo falado aqui consta na Bíblia. Veremos o capítulo 1 da Bíblia, que vai do versículo 1 até o versículo 31. E entraremos no capítulo 2, indo do versículo 1 até o 3, para podermos falar sobre a criação do mundo. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Começamos a Bíblia já com uma informação muito importante. Note que a palavra céu está no plural, ou seja, temos mais de um céu. E o nosso Deus tem o trono dele no terceiro céu. Isso pode ser visto no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, que vai do versículo 2 até o versículo 4. Onde o apóstolo Paulo narra uma visão sua dada por Deus e que foi até o paraíso. Continuando, a Bíblia narra que Deus, apenas pelo poder da palavra, fez surgir a luz. Notemos que não foi feito sol e lua, e sim primeiramente a luz. E com isso Deus separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde amanhã o primeiro dia. Gênesis 1, versículo 5. Então o primeiro dia foi feito. Notemos que pelas orientações da Bíblia, o dia é contado primeiro pela parte escura e depois pela parte clara, começando o dia a partir das 18 horas, indo até as 6 da manhã, como parte escura, tendo 12 horas de duração, e as 12 horas da parte clara, indo das 6 da manhã até as 18 horas, completando assim as 24 horas do dia. No segundo dia, Deus, ainda pelo poder da palavra, criou o firmamento, que nós podemos ver olhando para cima, e separou as águas de cima das águas de baixo deste firmamento, no qual chamou o firmamento de céu. Podemos perceber um detalhe: se as águas debaixo do firmamento são os mares, as águas de cima do firmamento estão acima do céu que nós vemos. Tem água acima do céu que nós vemos? Bom,
No terceiro dia, as águas que ficaram debaixo dos céus, Deus, ainda com o poder da palavra, fez surgir porção seca, e ele chamou de terra, que nós também conhecemos como continente. Além dos continentes, Deus criou também neste mesmo dia as árvores, relvas, sementes que davam frutos, plantas, etc. No quarto dia que Deus criou o que a Bíblia chama de dois grandes luzeiros, o Sol e a Lua. Se são luzeiros é porque emitem luz. Um luzeiro maior para governar o dia, que nós conhecemos como Sol, e o luzeiro menor para governar a noite, que conhecemos por Lua. Um detalhe que paira no ar é que a ciência diz que a Lua não tem luz própria, e que a iluminação noturna feita pela Lua é reflexo da luz solar. Podemos ver que a Lua tem sim luz própria. Isso pode ser visto no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 26, que diz assim: a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Sabemos que a luz do sol é atualmente bem mais forte que a luz da lua. Mas a questão é que a palavra de Deus cita que a lua possui luz, tanto o sol quanto a lua, e as estrelas também foram feitas no quarto dia e colocadas no firmamento. No quinto dia, Deus fez os animais marinhos, tantos os que vivem na água e nadam, quanto os que vivem na água e rastejam, e também fez as aves que voam pelo céu. No sexto dia, Deus fez os animais terrestres, tanto os selváticos quanto os domésticos. E assim foi feito no sexto dia, pelo poder da palavra, tudo o que foi citado. Mas faltava ainda alguma coisa. E no mesmo sexto dia, Deus, com as próprias mãos, fez a sua maior criação, o ser humano. Do pó da terra, Deus criou o homem. Notemos que neste versículo, Gênesis 1:26, Deus fala no plural, façamos, ou seja, a primeira vez que a Bíblia dá a entender que a Trindade estava ali na criação do mundo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 em 1, criando a nós seres humanos. Outro detalhe que devemos observar é que Deus coloca o homem no mundo à sua imagem e semelhança. Ou seja, o caráter do homem era igual ao de Deus, reto, eterno e santo, totalmente livre do pecado. Mas junto com todas estas características, Deus também deu naquele momento ao homem que havia criado o chamado livre-arbítrio, pois Deus não queria que o homem fosse como um fantoche em suas mãos, mas que o adorasse por livre e espontânea vontade. No mesmo versículo, Deus coloca os animais nas mãos do homem, pois sendo o homem único da criação com racionalidade, poderia dominar os outros animais. Notemos que até aqui Deus coloca o animal sob o domínio do homem e não como um alimento para o homem. Veremos a seguir. Deus coloca à disposição do homem para dominar os animais e para mantimento, ou seja, para alimentação, todas as ervas que dão semente e as árvores que dão fruto, mostrando que o homem somente comia frutas e ervas. No versículo seguinte, faz isso a todos os animais também, dando a estes animais os frutos e ervas para se alimentarem. Após isso, Deus encerra o sexto dia, no qual diz que foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos. O exército citado aqui refere-se ao sol, à lua, às estrelas. Isso pode ser comprovado no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, ou Daniel, capítulo 8, versículo 10. E por fim, a Bíblia diz que após ter terminado toda a sua obra, no dia 7º descansou Deus, sabendo que Deus não se cansa, mas para dar-nos exemplo a ser seguido, Deus santificou o dia 7º. Isso mesmo, o único dia santo, segundo as Escrituras Sagradas, é o 7º dia da semana que conhecemos por sábado. Podemos ver que o sábado foi instituído como dia santo desde a criação do mundo. E assim chegamos ao fim deste capítulo da criação.
com riqueza de detalhes para você meditar e refletir no que diz respeito às Escrituras Sagradas. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos. Deixe o seu like e comentem. Até mais.